Fala galera do Los Borrachos, estamos começando aqui o pré-jogo para São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Em jogo pelo lado do tricolor, se vencer e com uma combinação de resultado que não é muito fácil, São Paulo pode até empatar com o sexto colocado, vai perder no critério de desempate, mas vai passar o sétimo, que é o Atlético Mineiro. Mas depende de critérios, é a coisa do incompetente, né? Quando você é incompetente, você torce contra os outros, né? E por outro lado, uma derrota pode jogar o São Paulo para décimo. Aí tira o São Paulo da vaga de pré-Libertadores. O Fluminense, por sua vez, está empatado num bolo com 3 times ali com 61 pontos e uma vitória pode colocá-lo no segundo lugar. A derrota não muda nada, afinal de contas o Fluminense já está garantido na fase de grupos de Libertadores. Isso não significa que não vai com seu time principal. Todos os seus principais jogadores estão relacionados pela partida e tem ingressos vendidos aí em número alto, ou seja, o Maracanã vai ter um bom público, o Fluminense vai estar com motivações para vencer o São Paulo aí nesse jogo. O que nos resta dizer que vai ser uma partida difícil para o São Paulo. Estou aqui junto com o Fabião Camisa Pesada e nós vamos fazer essa análise dessa partida aqui, que não vai ser fácil para o São Paulo, né, Fabião? Marlos, boa noite a todos aí. Uma partida, assim, Marlos, muito parecida com a partida que o São Paulo foi disputar no Allianz Parque, tá? O Fluminense é um time muito bem arrumado, né, pelo Diniz, né? Óbvio que tem as suas falhas defensivas, aquele esquema todo, mas é um time que está muito melhor treinado, né, do que o próprio time do São Paulo, né? E o momento também, né? O momento também e a motivação de chegar em segundo lugar, até para ganhar um pouco mais de dinheiro. Igual você falou, não altera nada se ele perder ou se ele ganhar, mas ele tem a motivação de chegar na vice-liderança do campeonato. E prevejo muitas, mas muitas dificuldades, né, para o São Paulo. E se a gente conseguir sair de lá, Marlos, vivinho aí com um pontinho, eu acho que já vai ser muito bom devido a todas as circunstâncias que esse jogo vai parecer para nós, Marlos. É isso aí, jogo difícil e jogo que tem meio campo com armação boa, assistência boa, atacante que é artilheiro do campeonato. O Rogério não jogou nenhuma partida do ano com 2 volantes, né? A gente até, você puxou a fila falando sobre isso, sobre o Pablo Maia tem uma tarefa difícil que ser o único volante nesse time do São Paulo. Seria uma excelente partida para você já testar 2 volantes. Lembrando que o Colorado sentiu e se junta lá a 11 jogadores que estão fora dessa partida. Mas restou aí o Luan e a novidade é Gabriel Neves, relacionado para a partida depois de 11 jogos. Não deve ser aproveitado, mas estará no banco. Fabião, acho que 2 volantes, tendo o Luan ali, poderia ser uma alternativa, né? Dá mais liberdade para o meio ofensivo e marca melhor esse meio do Fluminense, né? Ah, com certeza, né, Marlos? Eu acho que é igual aquilo. Se você congestionar o meio de campo e você ter os três zagueiros postado ali, você vai ter uma grande marcação. E o Fernando Diniz pode ficar tocando a bola do jeito que ele gosta ali, entendeu? Naquela faixa do campo para trás, e você ali postado, que era exatamente o que muitos adversários faziam conosco quando a gente jogava contra, né? Ficava aquela questão da marcação e puxava um contra-ataque, né? Contra-ataque pode ser puxado pelo Wellington, quando a gente reclama um pouco de velocidade, a gente vê que o Wellington ele consegue driblar, né? O Wellington fez uma partida excelente contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Wellington pode ser essa válvula de escape, entendeu? O Igor Vinícius não está em condição ainda e não vai poder jogar, também seria um outro pelo lado direito. Eu acho que nós temos a grande dificuldade do São Paulo ali é achar alguém para jogar ali na direita, para de repente fazer isso que você está falando. A gente pegar e congestionar o meio de campo para poder sair nos contra-ataques e aí a gente fazer de repente um gol, alguma coisa e segurar ali, entendeu? Porque eu conheço a torcida do Fluminense, a torcida do Fluminense ela é uma torcida que apoia, mas quando o time começa a ramelar também, ela critica, e isso também poderia ser um fator ao contrário nesse jogo em favor do São Paulo. Né? Você já começou a entrar até no próximo tema que eu ia puxar, porque a ideia era justamente essa. Nós conhecemos bem o Diniz e a forma como ele coloca o time em campo. Nós não temos o jogador de velocidade para aproveitar o espaço que ele vai dar. Mas o São Paulo não testou isso. O Wellington seria um bom jogador de jogar de ponta, jogar aberto, sim. Com o Reinaldo. Porém, nós não temos lateral direito para esse jogo. Moreira lesionado, né? O cirurgia no joelho, só ano que vem. E o Igor Vinícius está fora da partida. O Rafinha, que é o lateral direito, eu imagino que vai jogar de zagueiro novamente, né, Fabião? Aí fica difícil você achar uma saída, né? Já são poucas opções. E o Rogério vai estreitar mais um pouquinho essas poucas opções, né? As limitações táticas e técnicas do Rogério se mostram, tem o perfil e ainda de se, além de se fazer isso, ter poucas
habilidades táticas, assim, poucas formações, ainda fazem formações confusas, né? Como é que se fala? Até engana os próprios jogadores, né? Os jogadores, hoje eu estava assistindo um podcast, desculpa até mudar um pouco do assunto, só para você poder entender algumas coisas. Não sei se você lembra daquele jogador chamado Leandro Bochecha, que ele jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras. Esse eu não vou lembrar, não. E ele contou uma história o seguinte, que um dia o Caio Júnior, falecido Caio Júnior, chegou Uhum. e disse assim para ele assim, pô, eu quero que você jogue de zagueiro. E ele estava sendo marcado pela torcida do Palmeiras. Ele chegou e falou, pô professor, os caras estão querendo minha cabeça fora. E você vai me colocar de zagueiro, eu não tenho estrutura de zagueiro, eu nunca joguei de zagueiro. Quer dizer, então você não, eu quero jogar nas minhas características. Eu acho que se o Rogério fizer um bom feijão com arroz, planejar direitinho, marcar quem tem que ser marcado, com todo respeito. O Luan, mesmo voltando, ele consegue marcar o Ganso, porque o Ganso é um jogador Sim. totalmente lento, entendeu? O Será Ganso que é um o jogador Luan, lento. fora de forma, não Não consegue consegue marcar marcar o Ganso? aí é Aí não difícil. conseguia E eu acompanhar acho, o Ganso? exatamente. Então, quer dizer, o Ganso é esse jogador. É o jogador, teoricamente, um pouco mais cerebral, aquele que pode enfiar uma bola, e a questão de se encostar no cano, não deixar o cano, entendeu? Até meio tom pejorativo, mas encostar nele ali mesmo, não deixar ele respirar, para você poder não dar espaço para o Fluminense, porque os outros jogadores têm um pouquinho também, um pouco de limitação também, e é como você falou, o estilo Diniz, todo mundo já sabe. O Rogério, que é um freguesão dele, já deveria Ter aprendido. ter aprendido, ter tido um antídoto para poder derrubar esse esquema do Diniz. Tá. Fabião, a gente falou aqui um pouquinho sobre essas improvisações do Rogério, jogadores e tudo mais, e essa semana praticamente sacramentado aí a renovação do Rafinha. Rafinha vai ficar por mais um ano no São Paulo. A questão é o seguinte, o São Paulo ano que vem vai perder o Luizão vai embora, né? O São Paulo inclusive vai perder o jogador de graça, vai tentar segurar uma porcentagem do jogador. Ferrarese é só até o meio do ano, é um empréstimo. Miranda até agora não assinou a sua renovação e também não sabemos se vai assinar, ou seja, estamos ficando com poucos zagueiros. E o Rogério falou que o Rafinha não tem mais condições físicas de ser um lateral, por isso tem jogado de zagueiro. Seria uma boa segurar o Rafinha? Lembrando que o salário não é muito modesto. Teve uma redução, mas não é muita coisa, né? Não, Marlos, você sabe do meu respeito, então se você vai contratar um jogador, você vai reformar o contrato de um jogador que é lateral direito, que já não é lateral direito, e você dispensar um zagueiro, que é o Caio Miranda. Informação que eu tenho, que eu assisti agora hoje ali na Rádio 97, dita pelo André Hernan, é que o Miranda ficou muito, muito decepcionado, entendeu? Com o Rogério, por não jogar a final e por ter poucas chances, porque o Rogério já disse, foi bem claro, disse que ele quer, ele quer zagueiros que saibam sair jogando, né? Não querem zagueiros. Né? Então, eu não renovaria, Marlos. Eu não renovaria. Eu dizia assim pro Rafinha, né? Obrigado, Rafinha, por nada, porque não fez absolutamente nada. Não foi o líder que precisava ser. Enfim, não iria. Iria sim buscar um jogador alternativo, Marlos. Um jogador que de repente fisicamente fosse muito melhor que ele para poder fazer. Como você disse, o salário dele não deve ser um salário muito alto, muito baixo. É um salário alto. De repente, com o salário dele, você consegue de repente pegar dois jogadores aí que pelo menos são da posição. E hoje mesmo que ele fosse lateral direito, ele seria o reserva. Ele Sim. não joga mais bola. Infelizmente não está jogando mais bola que o Igor você Vinícius ser e do Moreira. reserva do Igor Vinícius e do Moreira? Exato. Aí Então é complicado você renovar pelo valor que ele tem, sendo que ele não consegue ser titular sobre o Igor Vinícius, né? Sabe, Marlos, o problema quando a gente fala a respeito dos jogadores, dos treinadores brasileiros, é que é o seguinte, os treinadores estrangeiros, eles não têm amigo. Eles não têm amigo. O burburinho no Corinthians é que o português não tem hoje, já meteu o Gil no banco, meteu agora a Fagner no banco, então não tem amigo. Já os técnicos brasileiros não, ele tem os amigos. É o paizão. É o paizão, entendeu? Então, quer dizer, é por isso que eles são limitados. Além de limitados taticamente, tecnicamente, eles são limitados nesse tipo de coisa. Que a relação de trabalho, a relação de funcionário e patrão, não é relação de pai e filho. É diferente. Além dos vícios normal de treinador, né? Que é ter só um jeito de jogar, maneira de pensar, e o time tem que se adaptar a isso, né? Fabião, vamos aqui pro placar do jogo, palpite do jogo. São Paulo e Fluminense no Maracanã, nesse sabadão à tarde. Qual que é o placar para essa partida? Marlos, eu vou no meu tradicional, né? Aquele 1-1, basicão lá e tal, né?
Mas vai ser um jogo difícil, cara. Eu torço para que aconteça, que o São Paulo tenha pelo menos a mesma garra que ele teve no jogo contra o. Não faça as mesmas cagadas, né? Que foi 2 expulsos. E de repente o nosso goleiro, Ronaldinho, que vira o rosto quando a bola vem, consiga estar numa tarde inspirada e o São Paulo consiga pelo menos trazer um ponto de lá, né? Eu já acho que vai ter mais gols nessa partida, porque o São Paulo gosta de tomar gol e o Fluminense também é um time à la Diniz que deixa espaço. Eu vou num 2-2 nesse jogo. Beleza, pessoal? Então se inscreve no canal, deixa seu joinha e nos vemos amanhã no pós-jogo. Um abraço, até mais.